Estamos ao vivo com a professora Grazi. Neste momento, vamos ver se alguém entra na nossa transmissão ao vivo. A gente vai falar sobre gestão de serviços. Quais será que são os segredos dessa técnica que está tão em alta, dessa técnica, dessa estratégia, que utiliza tantos recursos, que está tão em alta no Brasil e no mundo, né? Então, eu quero começar perguntando para a professora Grazi, que é coordenadora desse curso, o que é, afinal, a gestão de serviços? Muito bem. Então, primeiro, boa tarde, pessoal. Sou a professora Grazi, cuido do curso de Gestão Empreendedora de Serviços. E aqui na Uninter também cuido do curso de Gestão de Turismo, né? Então, vou falar um pouquinho, a gente veio aqui para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre a gestão de serviços, sobre os serviços, sobre qualidade em serviços e tudo mais dos serviços. Não é isso aí? Serviços, é isso aí. Muito Bom, bem. então, primeiro, para começar, eu acho legal a gente fazer uma definição, né? Então, o que são serviços? A gente logo pensa, quando a gente fala em qualidade do produto, a gente sempre pensa num bem físico, né? E os serviços é aquilo que não é físico, né? E existe toda uma indústria e vários serviços, segmentos distintos de serviços, né? Então, nós temos serviços de saúde, serviços de bem-estar, né? As meninas que curtem no salão. Sim, se cuidar. Se cuidar, estética, beleza. Temos serviços gastronômicos, né? Quem gosta de comer e beber são muito serviços bem. que a gente chama de intangíveis, né? Perfeito. Então, existe o que é tangível. Temos um coco aqui, aleatório. Isso é tangível. Isso você consegue pegar, encostar, olhar as características, entender benefícios e características, e existe aquilo que é intangível, né? Que é aquilo que você não consegue ver. Existe também o formato de serviço, que é a venda de algo tangível. Então, são vários tipos de serviços que a gente tem no mercado. Então, você encontra a venda de um produto de beleza, de um procedimento de beleza, ou a venda de um coco, a venda de uma fruta. Existem os serviços para vender algo tangível também. Exato, muito bem. Então, a gente tem lá uma definição, a gente sabe o que é o serviço, muitas vezes é difícil até a gente definir, né? Definir exatamente o que aonde, em que esfera, né? E aí as características, como você falou, né, do serviço. Então, ele é intangível, a gente não pode tocar. O que é fundamental dentro dos serviços? Eu preciso que o cliente participe ativamente. Sim. Né? E aí, até em algumas leituras que a gente faz, o que a gente percebe que os autores colocam? O serviço é aquilo que se soma para um benefício de alguém, né? E que necessariamente eu preciso dessa pessoa para poder prestar, né? Então, outra característica... é um ponto-alvo ali. É fundamental, sem ele não existe o serviço, a prestação desse serviço. E o que é legal da gente perceber? Claro, a gente pode dar vários exemplos, né? O turismo. Eu posso provar, tô lá numa agência ou tô pensando numa viagem de férias agora e chegando no final do ano. Eu posso provar um pouquinho para ver se eu vou gostar do Nordeste ou se eu quero ir para a Europa. Uma amostra grátis. Tem uma amostrinha para, né? A gente ainda não tem, embora a gente tenha alguns recursos tecnológicos que possam auxiliar, mas a gente ainda não tem, porque a gente precisa fisicamente da pessoa para participar. E outra coisa que eu acho legal da gente comentar também que é características ainda, falando um pouquinho sobre as características de serviços, é que além de a gente precisa do consumidor ali, a gente também tem um fator muito subjetivo, que é aquilo relacionado a cada um. Então, por exemplo, o que é bom para você pode não ser bom para mim, né? São as características de personas, são os personagens da vida real que somos nós, que eu posso gostar de uma coisa, você pode gostar de outra, até mesmo em viagem. Talvez eu vá para a Bahia e adore, e você vai e não goste. Isso, né? Então, isso também é legal da gente destacar para quem está aí acompanhando a gente, porque traz mais uma característica desse setor de serviços e que é extremamente sensível, né? E difícil da gente trabalhar, por isso que é tão precioso e tão necessário que as pessoas entendam um pouco mais quem vai trabalhar com a cadeia de serviços, porque é justamente isso, né? Tem características, especificidades de cada um que devem ser respeitadas, no entanto, o serviço precisa atingir todo mundo. Sim. Então, por exemplo, vamos falar aqui de um salão de beleza, público feminino. Eu vou cortar meu cabelo, vou lavar o cabelo e cortar.
Muito bem, tem gente que gosta que lave muito e tem gente que não gosta que lave tanto a cabeça. Existem Então, né, gostos e tem gostos. gente que gosta de água bem quente, tem gente que gosta da água mais fria. Então, ter essa sensibilidade, embora a gente está trazendo aqui alguns exemplos de rotina, né, Maria, para trazer isso para perto de vocês, mas na realidade, o que é importante perceber? Dessa sensibilidade das características do serviço e quanto é necessário a gente entender essa complexidade toda que vai se somar para gerar um bom serviço, né? Então, aqui a gente está nomeando algumas características, né? Mas isso vai acarretar lá no final nessas relevâncias. É preciso entender desse universo dos serviços para se prestar um bom serviço, né? Outra coisa a ser lembrada é o seguinte, aqui a gente está num ambiente universitário, então, para o aluno entender no que ele vai utilizar a gestão de serviços no dia a dia dele. Então, assim, você não consegue pensar em uma empresa sequer, seja prestadora de serviço, seja para vender algum produto, que não precise utilizar desse recurso da gestão de serviços. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até na live anterior a gente vinha falando que o mercado está muito exigente, o mercado de trabalho está muito exigente, e ele busca cada vez mais aqueles profissionais 360, os profissionais 3.0, que entendem de tudo um pouco. Então, qual é a importância para os alunos, não só falando em ENAD, né, no que pode ser um assunto para o ENAD, mas também para a vida profissional e para a vida pessoal. Qual é a importância de entender sobre as variações de prestação de serviço? Muito legal, né? Acho que é bem complexa, né, essa tua pergunta e traz para vocês aí, até como fator de preparação mesmo, né? Não só do ENAD, mas também do mercado de trabalho, como você está colocando. Por que é importante? Se a gente pensar num produto clássico, pessoal, por exemplo, uma indústria clássica, a indústria de automóveis, né? Muito bem, um automóvel é lá um bem que foi fabricado, então a gente consegue ter essa alusão muito facilmente de um exemplo da indústria de automóvel, né? E dentro dessa indústria de automóvel, é isso que a Maria está falando. Aonde que entra a prestação de serviço, né? Então, desde o momento da acolhida ali, se você for visitar uma concessionária, desde esse momento da acolhida, criar um ambiente, porque quais são as características principais, por exemplo, de quem atende numa concessionária, né? As mulheres estão de salto, bem maquiadas, bem arrumadas, ou os meninos estão com uma roupa bem arrumada, bem formal. Ao contrário do que pensam as vendedoras, mulheres entendem muito sobre os carros nas concessionárias. Total, né? O público feminino muito arrasando total, né, Maria? É isso mesmo. Mas por que, gente, que tem todos esses elementos? Para criar um ambiente de prestação, de cordialidade, um ambiente com que as pessoas que vão buscar por aquele produto se sintam bem, né, acolhidas. Então, todos esses princípios, a gente está falando do quê? De prestação de serviço, né? Dessa indústria de geração e de gerência de serviços. Aí, depois da compra, conseguir colocar um acessório a mais, né? Conseguir acolher o que aquele cliente quer daquele produto, o que ele espera daquele produto, e conseguir oferecer outros adicionais ali que atendam aquela expectativa. Isso tudo é feito como? Através da gerência de serviços, né? Então, essa perspicácia, essa ideia de acolher, de acolhimento, de criar uma atmosfera, assim, bem simpática, que o cliente se sinta à vontade, mesmo comprando um produto, isso tudo faz parte da gerência de serviços, né? É desse universo que nós estamos conversando. É importante o aluno também, que está aí se preparando para o ENAD, né, acompanhando as lives com a gente, e tem essa preocupação, percebam que os serviços, eles estão embutidos em qualquer uma das cadeias, né? Então, mesmo como a Maria colocou, mesmo sendo um consumo de um produto, você vai ter lá o serviço por trás, né? E aí, digamos que você compra o carro, quem que liga para você para saber, para ter um retorno, para criar uma fidelidade com você, com o produto, é toda essa cadeia de gerência de serviços que está por trás. Então, é bem complexo e é importante que vocês consigam perceber, mesmo dentro desse universo do produto, essa expectativa de gerência de serviços. E ao contrário do que muita gente pensa, tudo bem que a meta geralmente é venda, quando a gente fala em prestação de gestão de serviços, mas o processo de venda e do serviço não acaba ali na venda, na finalização da venda. Perfeito. E sim, dentro do marketing a gente utiliza a pirâmide de venda, o funil de conversão dentro do marketing digital,
que assim, você comprou, você ainda está no meio do funil. Você precisa depois ter um pós-venda funcional, que a pessoa te ligue, veja se deu tudo certo, e depois o consumidor também se torna um divulgador daquela marca. Então você não compra uma casa, você vai comprar outra casa talvez? Sim, mas não daqui a um ano, vai demorar muito mais. Mas se você for bem atendido por um prestador de serviço, for um corretor de imóveis, você vai divulgar ele para outras pessoas. Então é ali naquele momento que acaba o processo de gestão de serviços, né? Uhum. Que é quando o próprio prestador acaba tendo uma mídia espontânea com a pessoa que comprou. Isso também é muito importante de saber as etapas do serviço. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre Claro, claro. É legal da gente perceber, você falando de etapa, né? É legal que vocês percebam também que os serviços estão diretamente relacionados, né? Muitos autores que falam de serviços, né? Uhum. Estão diretamente relacionados com a cadeia do marketing. Né? Então, a gente tem uma aliança muito forte em relação às duas, esses dois universos, né? Uhum. Então, até a padronização, a gestão da qualidade, por exemplo, em serviços, ela se utiliza de autores clássicos do marketing, né? Justamente porque o foco está lá no cliente, né? Sim. Então, de todas essas etapas, eu gostaria de destacar aqui, nesse momento, principalmente esse relacionamento. Então, como que se dá esse relacionamento? A venda, a prestação do serviço, vamos trazer aqui para o meu universo, né? Um atendimento num restaurante, então você está ali consumindo daquele serviço, né? A maneira com que o cliente vai ser recepcionado por um concierge ou mesmo por um maître, né? Vai ser acomodado numa boa mesa. Todos os serviços que compõem um restaurante, né? Vejam, são completamente diferentes. O objetivo da ida ao restaurante é para comer ou para consumir um determinado produto. Que quem vai fazer é o chefe de cozinha ou o cozinheiro que está lá atrás, né? Muitas vezes a gente nem vê quem é, né? Mas todo o cenário e toda a apresentação ali, a apresentação acontece com os serviços e os serviços de frente, né? Os serviços do garçom e os serviços da frente do restaurante. Então, até para a gente conseguir mensurar essas etapas dos serviços, né? E depois disso a gente tem o quê? O retorno. O feedback, né? Muitas vezes a gente pode até voltar no restaurante, deu um problema na comida, estava muito salgada, a carne não estava no ponto. Você até volta no restaurante, você dá umas novas oportunidades para esse serviço, pelo serviço que você recebeu, né? E não pela comida em si. Claro que a comida é o principal, né? No caso do restaurante. No caso do restaurante, mas enfim, esse processo de fidelização, né? Esse retorno, essa avaliação, ela se dá, e é muito legal da gente falar também que o serviço ele consegue criar, a partir desse universo, você consegue criar uma pesquisa de satisfação. Então, você é capaz de você desenvolver uma boa pesquisa de satisfação, você consegue daí aliança com o seu cliente, fidelização com o seu cliente, você consegue daí o retorno de divulgação, o retorno da marca ou do estabelecimento, enfim, né? Então, o serviço ele é muito sensível a isso, né? Talvez de forma mais evidente do que o próprio produto, né? Porque a relação que se dá do consumidor com o produto é diferente da relação que se dá com o serviço, né? Sim. Então, existe uma fidelidade muito maior, então eu só frequento determinado restaurante, determinado salão de beleza, determinada academia, né? Enfim, você cria vínculos muito mais facilmente do que com um produto. Né? Então, isso também é legal da gente destacar. Tem uma pergunta aqui perguntando o que é serviço e como se diferencia serviços de produtos. Muito bem. Então, produto é tudo aquilo que é consumível, tangível, né? Que você consegue pegar, sentir, provar, né? Então, isso a gente pode colocar basicamente como um produto. E aquilo que é somado como um benefício, né, que é intangível, que você não consegue pegar ou mensurar assim, né, é a característica e a diferenciação de um serviço, né? Então, essas são as duas características principais, vamos colocar assim, né, de um produto e de um serviço. Claro que tem outras características que a gente até trouxe aqui para comentar, que ele é heterogêneo, um serviço é heterogêneo, precisa muito ter, ele depende do julgamento pessoal e dos valores pessoais de cada consumidor, né? Então, tem algumas características a mais, diferente de um produto físico. Uma caneta é uma caneta, né? O objetivo dela é escrever, uma caneta é algo físico, né? E aí, algo que é intangível, que está relacionado, por exemplo,
enfim, a gente falou do turismo, falamos da gastronomia, podemos falar do serviço médico, né? Um serviço autônomo, um dentista, né? Um serviço... Até mesmo o nosso serviço como professores. Os professores, serviços educacionais, né? Então, a gente também coloca nessa categoria de serviço, né? Então, acho que basicamente são essas duas diferenciações, assim, que mais dão evidência, né? Que fica mais claro para a gente perceber. Então, produto, aquilo que a gente pode pegar, né? Comprar, né? Você vai numa loja, você vai comprar... num shopping, você vai comprar um produto, você vai experimentar uma blusa, uma calça, uma roupa, um vestido, né? Exatamente. E o serviço é aquilo que envolve, por exemplo, a atendente, né, a vendedora, a gerência dessa loja que você frequentou, isso tudo está dentro da cadeia de serviço, esse é o serviço, né? Ainda falando em serviço, eu acho que é interessante a gente se colocar como no cenário do consumidor, não apenas do gestor, que a gente também faz muita questão de um bom serviço, de uma boa gestão de serviços, né? Então, a gente tem até dados de pesquisa de pessoas que preferem pagar um pouco mais para terem uma prestação de serviço um pouco melhor. Então, assim, qual que é a importância dos alunos que precisam estudar a gestão de serviços na aplicação no mercado? Como que é o comportamento, né, dos consumidores em relação a isso, na sua percepção? Bom, é importante que quem esteja voltado para essa cadeia de serviços, né, primeiro, ela esteja muito atenta e muito sensível ao lado humano, né, ao fator humano. Então, ela tem que ter, basicamente, o aluno desse universo precisa ter essa sensibilidade com o fator humano muito forte, né, porque ele vai estudar o relacionamento e essa percepção para daí sim conseguir desenvolver estratégias que atendam a essa percepção, essa necessidade ali da relação com o cliente, né? Então, que tem o foco ali no cliente. Isso é fundamental dentro desse universo de serviços. É mais ou menos isso que você me perguntou? Exatamente. Aquilo que o aluno precisa ter, né? Exatamente. Expectativa. Eu dividi um pouquinho a nossa conversa de hoje, um pouco nessa definição das características, um pouco da expectativa do que é serviços, né, e como atingir essas expectativas, que eu acho legal também do aluno entender um pouquinho, e eu acho que isso casa um pouco com essa tua pergunta, sim, né? Então, qual que é a percepção que as pessoas têm da prestação de serviço, né? Então, pensar nesse universo da percepção, nas expectativas, como atender as expectativas do cliente, como superar as expectativas, percebam, são questões muito sensíveis, né? Então, como que a gente pode atender? A gente atende a expectativa. Vou numa loja, fui bem atendido, ok. E como que eu vou superar essa expectativa? Uma conversa muito próxima com o marketing, né? Como que eu vou criar estratégias de superar a expectativa desse cliente, né? Então, é pensar nesse universo da hospitalidade, que a gente chama, e desse acolhimento, né? Para criar novas expectativas nesse cliente, né? E a partir daí, então, uma conversa muito próxima com o marketing, principalmente de relacionamento, né? Eu acho que esse universo, é por aqui que caminha o universo dos serviços. Muito bem. Temos outra pergunta aqui do Cláudio. Como medir a qualidade de um serviço? Eu queria fazer justamente essa pergunta. Como que eu faço, se eu tenho uma empresa ou se eu sou gestora, como que eu faço para medir se está sendo boa a prestação do meu serviço? Então, a gente tem que se somar a essas questões um fator subjetivo forte, como a gente já vinha comentando, né? Mas existem estratégias e alguns autores que aproveitaram, né, das características do serviço, da característica da qualidade e conseguiram criar um modelo, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de ServiQual, né? Que é um modelo de prestação de serviço e como mensurar a prestação desse serviço. Nesse modelo, existem vários elementos, né, que você pode mensurar e que você pode medir, de certa forma, a qualidade do teu serviço. Só que o que é importante? Que você entenda a perspectiva do seu cliente para conseguir gerar isso, né? Então, é legal que você entenda o que ele espera do seu serviço, né? Para daí, sim, você conseguir pensar nesses elementos para mensurar, né? E, enfim, nessa relação e essa tabela ou esse modelo para você conseguir mensurar isso. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para medir a qualidade em serviços,
né, para o Cláudio, é justamente essa perspectiva do cliente. Então, qual que é a perspectiva, o que ele espera do meu serviço, né, ou da prestação da minha empresa enquanto serviço. Essa é a primeira consideração. E a partir daí, sim, os fatores que vão influenciar na qualidade de serviços. Então, por exemplo, o desempenho desse serviço, as características desse serviço, a aparência, né, com que vai se dar esse serviço, conformidade, se tem é muito difícil a gente estabelecer um padrão para serviço, mas tem que ter uma conformidade, né, de prestação desse serviço, a durabilidade, o atendimento. Então, tem alguns elementos, existem alguns autores que já desenharam esses elementos, né, para a gente medir ou mensurar e trazer para mais próximo aí da realidade de cada empresa, a qualidade em serviços. Muito bem. Falando em opinião agora, eu acho importante também, professora, dentro de empresas, as pessoas que estão na frente, que estão lá na ponta, como, por exemplo, o nosso exemplo do restaurante. Então, o próprio garçom fazer uma breve pesquisa ali com uma pessoa que acabou de sair do restaurante, aí, deu tudo certo, estava tudo bom, estava tudo bem, o que você achou? Isso também faz com que otimize muito a gestão da prestação de serviço, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que quanto mais ávido for ali, quanto mais perspicaz for esse profissional de ponta, né, mais condições ele vai ter de avaliar a satisfação do cliente, né, e o cliente também se sentir seguro em dar esse retorno, né. Eu acho que todo mundo tem exemplos aí de mau atendimento, ou de ter ido em algum lugar, né, e não ter recebido esse suporte, esse atendimento, e não conseguir nem falar aquilo que incomodou. Exatamente. Né? Então, acho que isso também todo mundo já deve ter passado por essa experiência, né? Então, isso vale do quê? Do atendimento da ponta, né? Como a Maria destacou. Então, esse atendimento da ponta, sendo bem qualificado, estando ali atento a essa percepção, ele consegue, com certeza, fazer uma avaliação já desse atendimento, já promover melhorias, né? Tem coisas simples, por exemplo, a gente está falando aqui do restaurante, né? Existem exemplos simples, né? A gente não precisa ir na bibliografia até para descrever, né? Então, você está sentado num restaurante, o que te incomoda, o ar-condicionado, aí você pede para virar a posição da mesa. Veja, se o atendente, se o garçom for, né, estiver atento a isso, ele automaticamente vai promover essa mudança, vai perceber um desconforto ali. E a experiência vai ser outra. Exatamente. E você não precisar ter pedido isso, né? Exatamente. Então, sem dúvida, né? Mas é importante que a gente perceba que são detalhes, né? Mas que vão compor um todo. Fazem a diferença. Com certeza. Vão fazer Temos outra pergunta, professora. O que é SAC? Então, SAC é o serviço de atendimento ao cliente, né? Quem nunca se irritou num SAC? E hoje existem formas muito simples de você conseguir entrar em contato através do SAC, existe até a ouvidoria hoje em dia, né? Os 0800 da vida, né? Os canais diretos, né? Qual é a importância, ao seu ver, de tudo isso? Então, a gente tem um respaldo legal, né? Que a gente teve um condicionante aí de política pública mesmo, que entrou a vigor, né? Então, a gente tem, por obrigatoriedade, a empresa com um determinado número de funcionários e prestação de serviço ou de produto que precisa ter esse canal direto de contato. O consumidor precisa ter esse canal direto, né? Mas é isso que eu estava brincando. Quem nunca ligou, né? E não se irritou. Nossa! Então, para a gente perceber as oportunidades também da gente pensar nesse atendimento, o quanto precisa melhorar profissionalmente falando, né? Então, o quanto esse setor de atendimento, o quanto a qualidade desse serviço precisa ser melhorado, né? Então, a gente está aqui na outra ponta, enquanto professores, né? Então, percebam vocês, enquanto alunos, as oportunidades, né, de mercado de trabalho e de promover melhorias nesse setor que é tão deficiente. Existem consumidores que até mesmo preferem um tipo de canal mais rápido, como, por exemplo, sites como Reclame Aqui. Né? Então, antes mesmo de fazer uma ligação para o SAC da empresa ou para a ouvidoria da empresa, já preferem fazer uma comunicação que vai ser mais rápida, sinal de que o atendimento ao consumidor não está tão bom assim, né? Eu acho que aí, até os canais do marketing digital, né, falando um pouquinho da tua praia, Maria, eles vieram para complementar, né, e são companheiros nesse sentido, né, para dar o atendimento ao cliente. Então, as redes sociais, muito fortemente, hoje o cliente consegue acessar, né?
Mas eu queria chamar a atenção mesmo do saque, já que o nosso aluno está perguntando, né? Vamos aproveitar um pouquinho para falar do saque. Então, perceber um pouquinho que esse atendimento, o que é fundamental num serviço de saque, por exemplo, né? Serviço de atendimento ao cliente. Além da cordialidade, da gentileza, da presteza que você precisa ter ali para atender, receber, acolher uma ligação, né? Você precisa também ter o quê? Conhecimento. Você precisa conhecer todas as áreas da sua empresa para saber solucionar aquela demanda que vier, né? Então, isso é fundamental. E muitas vezes o que acontece? Você liga, o atendente, só um minutinho, vou transfere para um, para outro, e ele não sabe, na verdade, como solucionar aquilo. Então, é fundamental que a gente perceba o quê? Que o atendente, ele não pode ter uma qualificação inferior, ele precisa entender muito bem de todo o funcionamento. Conhecimento técnico. Um conhecimento técnico mesmo, específico daquele produto, daquele serviço, para conseguir direcionar e fazer um bom atendimento, né? Acolher bem a dúvida, né? A gente tem hoje a inteligência artificial, os robôs, né? Que fazem esse atendimento, automação, né? Por exemplo, numa companhia aérea, né? Você já tem lá todo o serviço por meio do computador, né, os robôs que te atendem. Mais fácil, né? Acaba muitas vezes reduzindo um pouco o caminho aí, né? Mas é fundamental a gente perceber, assim, dessa necessidade de profissionalização nesse ambiente, né? E de como mesmo os recursos tecnológicos e mesmo os recursos humanos e profissionais precisam atuar para melhorar esse setor. Muito bem. Eu tenho outra colocação, professora, que, assim, falando um pouco de ENAD, né? Muitos alunos que estão nos assistindo hoje se preparam para essa prova tão importante. Embora o intuito desse vídeo, dessa live, dessa transmissão ao vivo não seja uma aula, mas sim mais uma questão de orientação aos alunos, o que você acha em relação a tópicos? O que é importante eles saberem, estudarem, buscarem uma informação complementar? Então, gente, eu acho importante que vocês entendam, relacionando o serviço, que o serviço está muito próximo da relação com o marketing, né? Os dois universos se conversam muito fortemente. E o que é importante, você que está aí estudando e se preparando para essa avaliação, né? Primeiro que você tenha consciência da relevância de fazer uma boa avaliação, né? Isso é importante que você tenha em mente e que se dedique realmente para isso, né? Enquanto profissional. E o que é importante? Que você perceba que os instrumentos, né, e as ferramentas que o marketing te trouxe, né, de conhecimento, elas estão relacionadas de alguma forma com os serviços, né? Então, as características de serviços são importantes que você perceba e que você domine, né? Quais são essas características? As ferramentas aí de mensurar da qualidade de serviços também são relevantes, essas dimensões da qualidade em serviços também são, eu destacaria como um tópico bem relevante, né? E que vocês consigam, de fato, perceber esses exemplos que nós estamos aqui trazendo, ilustrando, essa relação e conexão com o marketing, né, que é o curso de vocês. Né? Então, que vocês consigam estabelecer essa conexão com o universo dos serviços com o curso de vocês. Eu acho que são dicas importantes, né, que vocês consigam conversar aí de forma próxima, marketing e serviços, eu acho que é um grande diferencial para quem vai fazer a prova do ENAD. Muito bem. Nós temos uma pergunta seguinte. Muito difícil de ser respondida. Em cima da mesa... Cláudio, tem um coco em cima da mesa. Agora, o porquê, de onde brotou esse coco aqui, é um mistério. Você sabe responder? Não, vocês podem, inclusive, participar colocando a resposta. Para que este coco? Primeiro, da onde saiu esse coco e qual que é o objetivo de ter um coco na live que nós estamos falando de prestação de serviços. Olha, que ele conseguiu me auxiliar. Viu? Porque quando eu falei, existe um bem tangível. Algo que você consegue pegar. O coco estava aqui para isso, Cláudio. Tá vendo? É isso aí. Muito bem. Nós vamos nos despedir agora da nossa live, do nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo fica disponível no nosso Facebook, Marketing Uninter. Então, a professora Grazi vai estar à disposição também para tirar todas as suas dúvidas. Muito bem. Se você tiver alguma contribuição, comentar ali no nosso vídeo, falar se você já foi bem atendido ou mal atendido em algum lugar, o que você já fez, se você já ligou através do saque, já entrou em contato com a empresa, qual que foi a sua experiência?
Legal, hein, gente? Essa dica é bem bacana de vocês compartilharem, não só as reclamações, né? Claro. O que te surpreendeu? Qual que foi a expectativa positiva em relação a isso que a gente conversou, né? Se você teve alguma experiência positiva, contem lá pra gente ficar sabendo também. Muito bom! Obrigada, pessoal, que participou. Eu acho que entrou mais alguma pergunta aqui. Falando sobre o coco. É o Wilson do Filme Náufrago. Muito quase. bem. Faltou o rostinho, né, Só gente? faltou isso. Faltou o cabelinho aqui em cima. Pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar numa outra live para falar sobre pesquisa de mercado com um dos melhores profissionais da área do Brasil, que é o professor Ricieri. É uma autoridade no assunto, né, professor? Ele tem muita expertise para falar sobre pesquisa de mercado, que também é um gancho de tudo que a gente já falou aqui. A gente falou muito hoje sobre pesquisa qualitativa, né? Sim. Para o próprio garçom fazer as pesquisas ali, o profissional da ponta, e também para conseguir fazer essa métrica de atendimento, de gestão ao cliente. Muito bem. Certo? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa prova.